Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que estamos já na segunda aula desse nosso último trimestre do ano 2023, partilhando de uma nova lição que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição que queremos estudar com os amados hoje refere-se a dia 8 de outubro de 2023, que tem por título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nosso texto áureo, que está em Gênesis 17, capítulo 4, diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Palavra esta direcionada a Abraão, quando ele tinha seus 99 anos de idade. E Deus, então, fazia com ele uma grande promessa, uma grande aliança. A nossa verdade prática diz o seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Por certo, irmãos, não há como realizar esta obra missionária, entender todo o conceito de missões transculturais, nem a sua origem na natureza de Deus, se nós não tivermos uma motivação dentro do mais profundo do nosso coração que nos ajude a realizar esta obra missionária. Então, precisamos, dentro desta motivação e da compreensão do Evangelho, da palavra e da natureza missionária de Deus, entendermos essa missão transcultural e, sobretudo, essa origem na natureza de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se dá em Gênesis, no capítulo 12, e que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias da terra, o que também se predispõe a todas as nações. Lá no Gênesis 17, capítulo do 1 até o 8, vai dizer: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A introdução desta lição, no nosso plano de aula, ele vai estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isso, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa de Deus Pai, o que motiva
um missionário a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo é o amor de Deus por meio da entrega de seu único Filho, Jesus Cristo. Nós temos na nossa introdução, nosso comentário, a palavra transcultural. Traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras de cultura, de um povo ou de civilização, para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, nós vamos ver que Deus escolheu uma família por meio dela para alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Bem, irmãos, nós vamos entrar no primeiro tópico, que vai tratar da natureza missionária de Deus. Algumas pessoas pensam que essa natureza missionária, ela começa a partir do sacrifício de Jesus e com as primeiras conversões lá na igreja primitiva. Mas nós vamos perceber que verdadeiramente esta missão, como natureza missionária de Deus, ela se dá muito pelo contrário. Lá no início, quando Deus chama a existência o homem como um ser vivente, e quando sopra nas narinas deste homem o sopro de vida, e ele passa a se tornar então a imagem e semelhança de Deus, dentro do propósito de Deus, escolha de Deus, aquele que viria para ser, dentro desse formato de criação, do projeto de Deus para a vida e segmento de todos os moradores da terra. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano, o excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica a clara missão como atividade de Deus do mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Nosso modelo missionário. O modelo missionário básico que dispomos para a igreja da atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com efeitos notáveis.
Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. A nossa sinopse diz que Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Para ampliar nosso conhecimento, o fato de que Deus é amor é revelado apenas na Bíblia. O amor divino é a qualidade dinâmica e estimulante pela qual Deus deixa a si mesmo e pela qual ele se relaciona com toda a sua suficiência e beneficência com sua criação. Seu amor o motiva eternamente a se comunicar e participar com o objeto de seu relacionamento. Vejamos então, irmãos, nosso auxílio missiológico, Deus Pai como missionário. Vejamos esta visão do nosso Deus como missionário. A colocação de nosso Senhor, no caso de Jesus no poço de Jacó, em Samaria, quando ele diz que Deus é Espírito, é muito interessante. Pouco depois, João acrescentou através da revelação do Espírito Santo que Deus também é luz e que ele também é amor. Não importa o que mais essas caracterizações misteriosas e profundas possam indicar, elas certamente implicam que Deus é um Deus amigo. Sua natureza interior não é antissocial. Enquanto que a Bíblia declara a diversidade de Deus, sua santidade, ela ensina com igual ênfase que Deus é um Deus de relacionamentos. Ele é o Deus vivo, não o absoluto impessoal, de Aristóteles ou o Deus isolado do judaísmo recente. Ele tampouco é o Brahma neutro do hinduísmo, ou o Deus ausente do deísmo. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Ele é o nosso Pai. E para grifarmos isso, está lá em Isaías 43, 3, de 3 a 15, porque sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, vosso Rei. Ali Deus deixa muito claro que foi ele que fez esta escolha, já estava no projeto de Deus, esta nação como nação escolhida de Deus, e através da família de Abraão levar estas famílias todas de Israel. Processo missionário de evangelização através de toda uma passagem ao longo da história até o nascimento de Jesus, para continuar então o projeto salvífico de Deus desde a fundação do mundo. Vejamos, irmãos, então, o segundo tópico, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. A redenção no Antigo Testamento diz que redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel
nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com um braço estendido. A redenção no Novo Testamento. A redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus. Por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, no entanto, a experiência de redenção só estará completamente consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária, que está fundamentada no amor de Deus. Vejamos, irmãos, sobre o ponto de vista do terceiro tópico, que é a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis. Deus não trata somente com uma nação específica, no caso de Israel, mas com toda a humanidade. A queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel, nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos lembram que Deus, quando fala a Abraão, ele diz: Abraão, conta as estrelas dos céus, os grãos de areia na beira do mar. E certamente ele entendeu que eram incontáveis. Pois em teu nome serão benditas todas as nações da terra. E quando a gente olha sobre este ponto de vista, irmão, a gente vai lembrar que dentro do mapa, dentro de um conceito geográfico, nós vamos ver que Deus falou com Abraão lá no Oriente Médio e que dentro deste mapa geográfico estava um país que ainda não havia sido descoberto, que era o Brasil. Dentro do Brasil havia um estado chamado Rio Grande do Sul. Dentro deste estado do Rio Grande do Sul, uma capital chamada Porto Alegre e uma cidade que a 25 quilômetros de Porto Alegre, Canoas, que estamos você. Deus já nos estava fazendo uma promessa: em teu nome, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Que bênção, irmãos. Deus pensava em mim e em você. Antes mesmo deste evangelho acontecer através da igreja primitiva, Deus já estava olhando para mim e para você, sendo alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus. Por isso que eu e você hoje estamos aqui ouvindo esta lição, falando dessa lição, levando a palavra de Deus a todos os cantos da terra, porque fomos alcançados por esta graça, fomos alcançados por essa misericórdia, por esse grande favor de Deus. E por isso devemos glorificar a Deus, porque o ato missionário, esta ação missionária de Deus, esta visão bíblica do caráter transcultural da missão, sob o ponto de vista da missão de Deus como um missionário mor, desde o princípio, olhando para mim e para vocês, se há um motivo pelos quais nós devemos entender que estamos aqui, é porque Deus não desistiu nem de mim e nem de você. Glórias ao nome do Senhor. A escolha de Israel e sua missão, lá no segundo tópico do terceiro, o segundo subtópico do terceiro tópico diz: por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano
do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia. Aí se dá então a escolha da igreja, e o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu este ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Esta igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Isto é, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Interessante nós entendermos, irmãos, também desta visão do Espírito Santo, Deus e Espírito Santo como missionário. O Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Ele é um membro da Trindade que vai aonde lhe é destinado. Ao compartilhar com o Pai e o Filho os aspectos qualitativos da personalidade, divindade e infinitude, ele também é luz e amor. Ainda assim, raramente a doutrina do Espírito Santo é relacionada às missões mundiais, embora esse pareça ser o principal ímpeto da operação do Espírito, de acordo com as Escrituras. Portanto, não é apenas bem-vindo, mas muito necessário. Ele harmoniza um tanto a questão, embora o livro seja totalmente desconsiderado pelos teólogos de hoje, o livro de Harry Bower, Pentecoste e Missões. As duas principais emanações redentoras de Deus são a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Há, porém, um mistério pré-Pentecostes e um ministério pós-Pentecostes do Espírito Santo. O ministério pré-Pentecostes é totalmente exposto no Antigo Testamento e nos Evangelhos, enquanto que o ministério pós-Pentecostes relaciona-se em particular a missões mundiais. Podemos falar disso como o ministério geral ou universal do Espírito Santo, tendo em mente que o Espírito Santo é a presença de Deus e é onipresente. Como tal, ele está em operação no universo humano. Lembre-se que Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em meu Pai, crede em mim, crede no meu Pai, porque no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele enviará para vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que vocês conhecerão, porque ele habitará em vós e ele vos fará lembrar de todas as coisas que por mim foram ditas. E glórias a Deus, glória a esta redenção de Jesus, a ele ter sido assunto aos céus. E ele cumpriu a sua promessa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, capacitando todos os apóstolos e seus discípulos para serem cheios da graça, da promessa, da unção, da sabedoria dos céus. E este Espírito se apoderou de todos os seus filhos. Até mesmo do apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja tempos depois, mas que evangelizou grande parte da Europa com esta capacitação sobrenatural de Deus e cheio da unção do Espírito Santo. Na conclusão da nossa lição temos: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo.
É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Enquanto os céus ainda não deram a ordem de vir buscar a igreja do Senhor, enquanto ainda não se tocou nenhuma trombeta, nosso coração precisa estar disposto, motivado a levar este evangelho até os confins da terra. Esteja com seu coração motivado, porque o Espírito Santo, aquele que desceu no dia de Pentecostes, dentro deste conceito transcultural, de missão transcultural, quer poder fazer você um instrumento da sua unção para falar uma cultura, uma etnia diferente. E você, assim como Isaías, pode se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E ele vai fazer isso dentro do seu projeto, dentro do seu sonho, dentro do seu planejamento para a humanidade. E vai poder usar você, se você permitir, até os confins da terra. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.